O surgimento do Islã no século VII está intimamente ligado com a história da Península Arábica, a ponto de criar no senso comum uma ideia errônea de que a fé islâmica é proferida quase que exclusivamente por árabes. Mas essa percepção tem sim uma raiz histórica. O Corão, o livro sagrado do Islã, que é entendido como a palavra de Deus revelada, foi ditado ao profeta Muhammad em árabe. Os costumes e as práticas sociais que marcaram os primeiros séculos do Islã são os costumes e práticas de povos árabes. E a cultura escrita, que advém das civilizações que adotaram o Islã, está muito relacionada com a cultura árabe. Contudo, mesmo que a carga histórica do islamismo esteja relacionada com o contexto social, político e cultural da Península Arábica, a gente fala e aprende muito pouco sobre os árabes antes da pregação do profeta e da rápida expansão dos califados islâmicos. Quase como se a história desses grupos nascesse junto da religião na primeira metade do século VII. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai falar um pouco sobre a sociedade, a cultura e o contexto da Península Arábica antes da Revolução Global lançada pelo profeta Muhammad. E com isso a gente vai tentar compreender melhor as condições históricas que serviram de terreno fértil para o surgimento do Islã. Nas representações cartográficas e nas narrativas históricas anteriores ao século VII, a Península Arábica aparece pouco, mas isso não significa que ela não tenha sido palco de um desenvolvimento histórico bastante longo. Os grupos falantes da língua semita, que a gente chama hoje de árabe, começaram a formar sociedades na região desde muitos milênios atrás. Eles provavelmente se organizaram primordialmente ao redor do deserto de Hijaz e se espalharam pelo norte da península, pelo Levante e pela Mesopotâmia, divididos entre sociedades sedentárias, que iriam formar os chamados reinos clássicos da Arábia, e em grupos nômades, que são popularmente chamados de beduínos, um termo que advém do árabe badawin, que provavelmente significa habitante do deserto. A antiguidade das formações sociais árabes é atestada através de tabletes e inscrições cuneiforme dos tempos assírios. A mais antiga menção escrita à palavra árabe está em estelas comemorativas chamadas monolitos de Kurk. Essas estelas, que foram erigidas por ordem do rei dos reis assírio Assurbanipal II e do seu filho Salmaneser III no século IX antes da Era Comum, descrevem campanhas militares e conquistas desses governantes, incluindo a conquista de Harhar, que se refere a uma batalha ocorrida no norte da Síria em 853 antes da Era Comum. Essa batalha lista entre os derrotados o rei Dindibu, referido na estela como Dindibua Matu Arbia, Dindibu dos árabes. Referência aos árabes ou à terra dos árabes começa a aparecer a partir daí em outras inscrições assírias e também no Antigo Testamento. Essas antigas inscrições também relacionam os árabes com a posse e a doma de camelos. E, portanto, mesmo que a gente não saiba exatamente o que as fontes assírias querem dizer quando usam o termo árabe, ou mesmo onde fica a terra dos árabes, é possível argumentar que, pela presença dos camelos, os árabes das fontes assírias eles eram acostumados com viagens e com o comércio através das rotas de perfume e incenso que vinham da Arábia para o Levante e para a Mesopotâmia. Essa mesma documentação cita também outras formações políticas que poderiam estar relacionadas aos árabes ou localizadas na Península Arábica, como no caso do reino de Qaidar, no norte da Arábia, ou o reino de Sabá, no atual Iêmen. Qaidar e Sabá são duas confederações políticas melhor conhecidas pela sua ligação com o Antigo Testamento. Enquanto Qaidar é o nome que deriva de Kedar, filho do personagem bíblico Ismael, que por sua vez é considerado o ancestral bíblico dos árabes, Sabá é o reino de onde se acreditava ter vindo a esposa do rei Salomão, a rainha de Sabá. Há também referências ainda mais antigas, datadas do período sumeriano, a um reino chamado Dilmun, que provavelmente seria localizado nos atuais Bahrein, Kuwait, Catar e Arábia Saudita. É difícil saber se os sumérios e os acadianos consideravam Dilmun uma terra árabe,
Mas todas essas referências, elas mostram pra gente que sociedades árabes ou advindas da Península Arábica estavam inseridas nos cenários políticos e econômicos da antiguidade mesopotâmica. Talvez por conta dessas conexões com os impérios da Mesopotâmia e os vários reinos semitas do Levante, os árabes do norte da Arábia, eles logo começam a apresentar também importantes formações políticas centralizadas e sedentarizadas. Primeiro, com os árabes nabateus, que provavelmente eram beduínos, mas que depois formaram uma civilização importantíssima no norte da Arábia e no sul do Levante, por volta dos séculos 4 e 2 antes da Era Comum. Em seguida, com reinos que existiram durante períodos de hegemonia greco-romana na região, como o reino de Osroene e de Hatra. Já no sul da Península Arábica, a gente também tem sociedades sedentarizadas, consideradas árabes, se formando desde pelo menos o segundo milênio antes da Era Comum, como o reino de Sabá, que eu mencionei agora há pouco, e o reino de Ma'in, o reino de Katban e o reino de Hadramut, todos localizados no atual Iêmen. Mais tarde, enquanto Palmira, Osroene e Hatra se desenvolvem no norte da Arábia e no sul do Levante, a ponta sul da Arábia é tomada pelo reino de Himyar, que antes fazia parte do reino de Katban. Himyar ia se tornar a principal força política do sul da Arábia até pelo menos o século VI da nossa era, quando os Aksumitas da África invadem e dominam a região. Ao longo do primeiro milênio da nossa era, vários grupos dinásticos passaram a migrar do sul da Arábia para o norte, e lá eles fundam alguns reinos conhecidos a partir da documentação romana e persa tardo-antiga, como o Al-Manadira, conhecido em português como Reino Laquimida, e o Al-Hassasina, ou Reino Gassânida. Laquimidas e Gassânidas são conhecidos por estarem envolvidos diretamente nas guerras romano-persas e serem algumas das últimas formações políticas árabes antes da expansão do Islã no século VII. Então, se a gente fosse simplificar a história dos povos árabes, a gente poderia dizer que ao longo de milênios, eles se espalham pela Península Arábica, por parte do norte da África, do Levante e da Mesopotâmia, e se dividem entre beduínos, que são nômades que vagam em especial pelas regiões desérticas, e árabes sedentários. Na antiguidade, os árabes sedentários passam a formar reinos no Levante e no norte da Arábia. E esses reinos estavam primeiro na esfera de influência assíria, depois persa e depois greco-romana. Enquanto isso, o sul da Arábia, em especial no atual Iêmen, também passa a ter importantes formações políticas, como o reino de Sabá. A partir do período conhecido como Antiguidade Tardia, migrações a partir desses reinos do sul seguem para o norte e formam novos reinados, como o Laquimida e o Gassânida. E são justamente esses reinos do sul que marcam de maneira mais intensa o primeiro milênio da nossa era, porque eles estabelecem importantes rotas de comércio com a Síria ao longo da Península Arábica, e inclusive instauram uma confederação política cliente no centro da península, chamada de Reino de Kinda. O Reino de Kinda era patrocinado pelo Reino de Himyar do Iêmen para exercer melhor controle sobre as rotas comerciais. Isso nos revela um importante dado histórico que marca a Península Arábica no primeiro milênio da nossa era: a disputa por influência regional e por rotas de comércio. Nos séculos V e VI, os romanos patrocinavam os gassânidas, os persas patrocinavam os laquimidas e o reino de Himyar patrocinava os quindaritas. E toda essa busca por controle e influência demonstra como a Península Arábica era importante para a história da Eurásia antes mesmo do surgimento do Islã. No meio de toda essa disputa política, clãs mais ou menos independentes e beduínos nômades, eles enriqueciam e passaram também a exercer influência local. Dentre esses clãs, conhecidos em árabes como Banu, um passa a se destacar na região centro-oeste da Península Arábica: o Banu Quraish, conhecido em português como a tribo Quraishita. Como boa parte dos árabes da península, os Quraish seguiam um politeísmo tradicional, que, segundo a tradição islâmica, tinha um centro de adoração na cidade de Meca, em um cubo conhecido como Al-Kaaba. E árabes de toda a península vinham adorar divindades específicas na Kaaba. Essa movimentação, que não aparece em muita documentação do período, mas é central para a tradição histórica islâmica, fez com que os Quraish
enriquecessem e passassem a controlar o comércio e a tributação local nos séculos 6 e 7 da nossa era. Contudo, assim como existiam sociedades árabes judaicas, como no caso de Himyar, e sociedades árabes cristãs, como no caso dos Gassânidas, haviam também indivíduos árabes que mantinham uma espécie de monoteísmo abraâmico, que se relacionava com a tradição semita dos descendentes de Ismael. E esses indivíduos eram chamados de Hunafa. Um desses Hunafa, chamado Abu al-Qasim Muhammad ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, que adivinha do Banu Hashim, um clã dos Quraysh, recebe uma revelação divina no ano de 610, e a partir das suas pregações, nasce o Islã e ele passa a ser conhecido como o profeta Muhammad. O Islã é um ponto de inflexão na história dos povos árabes, porque transforma um conjunto de sociedades nômades sedentárias, que por muitos séculos estiveram na sombra de formações imperiais, em uma força imperial por si só. O califado que se forma a partir da expansão política do Islã unifica os árabes da península, do Levante, da Mesopotâmia e do norte da África, além de agregar também outros grupos, como os iranianos e depois os turcos. É importante notar também que o Islã surge em um contexto de disputas comerciais e políticas entre diversos grupos árabes, mas especialmente entre romanos e persas, que disputavam a influência sobre esses grupos árabes. E esses movimentos políticos, militares e comerciais possuem um contexto histórico que volta, pelo menos, ao período assírio de Assurbanipal e de Salmaneser, no século IX antes da Era Comum. Então, a gente pode sumarizar um pouco do que foi discutido lembrando de alguns pontos. O termo árabe surge de forma escrita pela primeira vez no século IX antes da Era Comum para designar um grupo semita específico, da mesma forma que termos como cananeu ou arameu indicavam grupos semitas das regiões mais ao norte do Levante. Apesar de ser um pouco difícil definir exatamente quem eram os árabes nesse momento, a gente pode entender esse termo como uma designação linguística para grupos que falavam um idioma semita espalhados pelo sul do Levante e pela Península Arábica. Idiomas como o hebraico, o acadiano, o cananeu, o assírio e o arameu também eram idiomas semitas, o que demonstra que, ao menos em um nível linguístico, os árabes são um grande grupo historicamente ligado a outras sociedades da Ásia Ocidental. Politicamente falando, os falantes desse tronco linguístico semita, conhecido hoje como árabe, tinham sociedades e culturas diversas que se centralizaram em especial nas regiões norte e sul da Arábia. E é somente a partir do surgimento do Islã que as sociedades do centro da Arábia passam a exercer mais influência do que aquelas do norte, como os nabateus, palmirenos, laquimidas e gassânidas, e que aquelas do sul, como os sabeus e himyaritas. Em outras palavras, o mundo árabe, antes do surgimento do Islã, ele era marcado por uma diversidade de grupos divididos entre reinos sedentarizados ou nômades beduínos. Era palco de sociedades politeístas, mas também judaicas e mesmo cristãs. E estava intimamente ligado com a história do Levante e da Mesopotâmia. Ou seja, é preciso que a gente olhe para a história da Península Arábica e da Ásia Ocidental como um todo. E esse contexto dinâmico, bem conectado e de longa duração histórica é o terreno fértil para o surgimento do Islã. Essa discussão foi centrada numa breve apresentação histórica dos povos árabes antes do surgimento do Islã, ressaltando algumas das principais formações políticas no norte e no sul da Península Arábica. Essa divisão geográfica e histórica é importante porque ela ajuda a gente a entender como era a movimentação humana na Ásia Ocidental e, por consequência, permite que a gente comece a perceber o papel que os grupos que faziam esse movimento, como os beduínos e os clãs do deserto, que auxiliavam no comércio entre sul e as regiões ao norte, tiveram na formação do Islã e na cultura árabe medieval que se espalha e se transforma junto do avanço político do islamismo. A bibliografia usada nessa discussão está aí na tela e ela pode ser, como sempre, consultada no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!